Bom, vamos agora, então, dar início à nossa pauta da 9ª sessão ordinária de 2011 e começo submetendo ao colegiado as minutas das atas da 8ª sessão ordinária, realizada em 9 de agosto, e da 10ª sessão extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2011. Indago se há alguma objeção. Em não havendo, as atas estão aprovadas. Passamos agora aos feitos com preferência para sustentação oral, de acordo com a ordem de inscrição. O primeiro item chamado é o item 54 da pauta, processo 2011/2010, revisão de processo disciplinar, da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães, em que é requerente Eliseu José Berardo Gonçalves, promotor de justiça, e requerido o Ministério Público do Estado de São Paulo. Vossa Excelência, conselheiro Lázaro, tem a palavra. Perfeito. Alega, em resumo, violação do devido processo legal por ser o procedimento instaurado, instruído e julgado pelo mesmo órgão, culminando com a aplicação de pena de 22 dias de suspensão. Sustenta ainda a ofensa ao contraditório, dada a formação de convencimento com base em depoimentos colhidos na sindicância e não repetidos no inquérito administrativo, além de levar em conta a inquirição de detenta pelo juízo da Vara das Execuções Criminais em Taubaté. O Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo prestou informações reportando-se a competência do órgão para instaurar, presidir e decidir processo disciplinar, prevista na Lei Complementar Estadual 734, de 93, a inviabilidade da declaração de constitucionalidade por este colegiado e a validade de tal norma, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 27.801, de São Paulo, e pelo Tribunal de Justiça daquele Estado. Afirma ainda que o procedimento transcorreu regularmente com a participação do indiciado em todas as suas fases. É o relatório, senhor. Excelência, pode prosseguir com o voto. A Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, no seu artigo 42, inciso 5, inclui entre as atribuições do Corregedor-Geral instaurar, presidir e decidir o processo administrativo sumário, precedido ou não de sindicância, aplicando as sanções cabíveis de sua atribuição ou encaminhando ao Procurador-Geral de Justiça. Dentre as sanções disciplinares da competência do Corregedor-Geral do Ministério Público, figura a suspensão por até 90 dias, nos termos do artigo 239, combinado com 237, inciso 3 do mesmo diploma. A instauração, instrução e julgamento do processo se deu, portanto, em consonância com a autorização legal. Ainda que se admita a solução da revisão no âmbito deste Conselho com base na prevalência do princípio constitucional do devido processo legal, o certo é que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou admitindo o escalonamento do procedimento disciplinar em conformidade com a gravidade da falta. E transcrevo a ementa RE 318.416 do Paraná, relator ministro Carlos Veloso. Sobre a validade das leis paulistas que atribuem funções de instauração, processo e julgamento de faltas disciplinares menos graves, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido de admitir essa a alegação de ofensa ao contraditório, constata-se nos autos que o indiciado foi intimado a participar dos diversos atos do procedimento, produziu defesa técnica, apresentou alegações finais e recurso que não logrou provimento.
A prova colhida no âmbito judicial equivale, portanto, devidamente formalizada, a documentos dos quais o indiciado teve amplo conhecimento. O mesmo se diga dos elementos constantes da sindicância. Inegável, por fim, que a punição ajusta-se aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a inadequação da conduta do promotor de justiça em suas visitas às instalações carcerárias e nos contatos com reclusos, especialmente a presidiária Suzane Richthofen. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de revisão. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Concedo a palavra pelo requerente a doutor Heráclio Antônio Mocim, pelo prazo regimental de 15 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, em nome de quem cumprimento todos os integrantes desse Conselho Maior do Ministério Público, excelentíssimo senhor relator conselheiro doutor José Lázaro Alfredo Guimarães. Na realidade, quando a sua excelência expôs o seu voto, o fez naturalmente em consonância com aquilo que foi pedido a título de ação revisional. O pedido de reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento levado a efeito pelo órgão especial do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo, em primeiro lugar, a decisão prolatada pelo senhor Corregedor-Geral, é que, como sustentado nesta ação, o artigo 42, inciso 5º daquela lei orgânica, previu que o Corregedor-Geral tivesse tríplice função dentro do processo administrativo, ou seja, baixa portaria, atuando como órgão acusador, faz a coleta da prova e, posteriormente, culmina em julgar esse processo no que tange, no que diz respeito a seu mérito. Nós trouxemos à colação, para efeito de paradigma, normas que se encontram esculpidas no Estatuto do Ministério Público Federal, em que, em seu artigo 243, a aplicação de sanção de advertência, censura e suspensão, que é o caso patenteado nos autos, fica a critério de Sua Excelência, o Procuradora-Geral da República. Portanto, não se concebe, frente ao Ministério Público Federal, e mesmo diante desse próprio Conselho, que aquele que acusa também julgue. Aliás, para efeito inclusive de colocação, nós não podemos perder de vista, absolutamente não, que com a reforma constitucional levada a efeito em 1988, afastou-se o procedimento judicialiforme. Isso deve ser, efetivamente, do conhecimento de Vossa Excelência. Com isso, não mais se permitiu que o juiz baixasse portaria, instruísse o feito criminal e julgasse em situações que envolvia contravenção penal e crimes culposos de trânsito. E o Ministério Público, como instituição nacional, foi beneficiada pelo legislador constituinte, porque, em detrimento desse procedimento que eu fiz menção, ele passou a ser órgão único, titularidade única, para promover a ação penal. Ora, a partir do instante que o artigo 42, inciso 5º, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, permite, ou permitia, eu vou fazer aqui uma correção, permite, não mais permite, permitia que o corregedor exercesse essa tríplice função, ele estava
de forma incompreensível, inadmissível, contrariando preceito constitucional. Qualquer primado nesse país, quer a cargo do Ministério Público, quer a cargo do Poder Judiciário, tem que haver alinhamento constitucional. Nós temos que reformar esse país no que diz respeito à obediência de caráter constitucional. Nós temos que mudar a mentalidade, porque se isso não acontecer, esse país não vai crescer em termos de Ministério Público, esse país não vai crescer em termos de Poder Judiciário. Não bastasse o que eu estou expondo, eu devo trazer à colação, e isso ficou também sublinhado na ação revisional aqui proposta, de um precedente desse Conselho Nacional do Ministério Público, lavrado no processo de revisão disciplinar 100/2010, em que foi relator o conselheiro Cláudio Barros Silva, e envolve a mesma hipótese do artigo 42, inciso 5º, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, e o mesmo corregedora geral, naquela época, também é que se faz inserido dentro desse contexto processual.